Os genes são unidades fundamentais da hereditariedade, compostas por segmentos de DNA que carregam as instruções para a síntese de proteínas e regulam o desenvolvimento, o funcionamento e as características de um organismo. Eles determinam desde traços físicos, como cor dos olhos e tipo de sangue, até aspectos fisiológicos e comportamentais. A expressão gênica, no entanto, depende de uma complexa interação entre genótipo e ambiente, e essas alterações nesses genes podem resultar em variações ou até mesmo em condições que comprometem a viabilidade do organismo. Um gene letal é aquele que, quando expresso, resulta na morte do organismo portador, geralmente antes da fase reprodutiva. Sua presença interfere drasticamente no desenvolvimento ou em funções vitais. Um gene letal dominante causa a morte mesmo em heterozigose, com apenas uma cópia do alelo, e normalmente não é transmitido por muitas gerações, a menos que a morte ocorra após a idade reprodutiva. Já o gene letal recessivo, ele precisa de duas cópias, sendo homozigoto para ser letal. Os heterozigotos são geralmente assintomáticos ou têm sintomas leves, permitindo a transmissão do alelo para a próxima geração. Agora, vou explicar sobre o gene letal nos camundongos, que ocorre entre o cruzamento entre camundongos amarelos, que nasce 2/3 amarelos e 1/3 agute. Normalmente, esperaríamos a proporção mendeliana 3:1 para um caráter dominante, mas aqui não acontece porque esse alelo que causa a cor amarela é letal em hemosiose. Chamamos o alelo selvagem azão, agute marrom, e o alelo amarelo de azão Y. Os genótipos possíveis nesse cruzamento são azão-azão, que é agute viável, azão-azão Y, amarelo e viável, azão Y, amarelo, mas letal antes do nascimento. Quando cruzamos dois amarelos, ambos são obrigatoriamente azão-azão Y. Cada pai produz 50% de gametas azão e 50% de azão Y. Essa expectativa mendeliana seria de 25% azão-azão, 50% azão-azão Y e 25% azão Y-azão Y. Mas os gametas azão Y, os 25%, morrem no útero. Então, entre os filhotes nasceriam apenas o que sobra, que seria 1/3 azão-azão, que é o agute, e 2/3 azão-azão Y, que é o amarelo. Por isso, a proporção observada é 2:1 e não 3:1. Mas, afinal, por que o gene azão Y é letal? Esse gene afetado codifica a agouti signaling protein, a proteína que é regulada ciclicamente produzindo o padrão agouti. Em azão Y, o alelo azão Y é constitutivo, é expresso de forma desregulada, tornando todo pelo amarelo. E, quando presente em dose dupla, causa expressão anormal durante o desenvolvimento embrionário e ocasiona o óbito do feto. A azão Y é dominante para a cor, mas é letal em homozigose. E esse desvio 2:1 é evidente, é uma evidência clássica de um alelo letal. E, por fim, a pleiotropia, que é o mesmo gene que afeta a cor e a viabilidade, mostrando que um gene pode ter muitos efeitos. Os genes letais são alterações genéticas que tornam a vida inviável, atuando através da interrupção de processos biológicos fundamentais. Um exemplo clássico é a doença de Tay-Sachs, um gene letal recessivo. Ela é causada pela falta da enzima hexossaminidase A, o que leva ao acúmulo de lipídios tóxicos dentro das células nervosas do cérebro. Essa condição é letal porque causa uma degeneração progressiva e irreversível do sistema nervoso, resultando em morte ainda na primeira infância. Outro exemplo importante é a acondroplasia, que ilustra o conceito de um gene dominante com efeito letal. Embora uma única cópia do gene mutante cause a condição de nanismo, a forma homozigótica, quando são herdadas duas cópias do gene,
é inviável. Neste caso, o gene é letal, porque impede o desenvolvimento adequado do esqueleto e da caixa torácica, causando a morte logo após o nascimento. Um terceiro exemplo notável é a epidermólise bolhosa letal, uma condição recessiva que afeta a pele. Ela é causada por mutações em genes responsáveis pela produção de colágeno ou de proteínas de adesão que mantêm as camadas da pele unidas. Sem essa adesão, qualquer atrito ou trauma, mesmo mínimo, causa a formação de bolhas extensas e feridas abertas, não apenas na pele, mas também nas mucosas internas, como a boca e o esôfago. A letalidade surge da extrema vulnerabilidade a infecções graves e de complicações nutricionais, tornando a condição incompatível com a vida por um longo período. De modo geral, os mecanismos pelos quais esses genes exercem sua ação letal convergem para a interrupção de funções vitais. Eles podem bloquear vias metabólicas essenciais, como a falta de uma enzima específica, podem impedir o desenvolvimento correto de órgãos ou levar a malformações e fragilidades estruturais graves que são incompatíveis com a manutenção da vida. Este conhecimento genético, embora originado do estudo de condições graves, tem uma aplicação prática crucial na medicina moderna, servindo de base para ferramentas como o aconselhamento genético e o diagnóstico pré-natal. Os estudos sobre genes letais têm grande importância no avanço da ciência e na vida das pessoas. Por meio do entendimento de como esses genes surgem e são transmitidos, podemos desenvolver estratégias para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças genéticas graves. Uma das principais áreas que se beneficia desse conhecimento é o aconselhamento genético. Casais com histórico familiar de doenças hereditárias podem avaliar os riscos de terem filhos com condições letais, recebendo orientação profissional para tomar decisões informadas sobre a reprodução. Outra aplicação importante está no diagnóstico pré-natal. Técnicas como a amniocentese ou exames de imagem como ultrassom detalhado ajudam a identificar ainda na gestação anomalias genéticas e doenças potencialmente letais para o feto. Com essas informações, os pais e médicos podem planejar cuidados especializados ou discutir alternativas diante do prognóstico. Além disso, pesquisas em células-tronco e terapia gênica estão abrindo caminhos para futuros tratamentos que possam corrigir ou minimizar os efeitos desses genes. Avanços como a edição genética trazem esperança de uma intervenção eficaz no combate a doenças hoje consideradas sem cura. Do ponto de vista evolutivo, genes letais geralmente são eliminados rapidamente pela seleção natural, pois indivíduos portadores na forma dominante não sobrevivem para se reproduzir. Entretanto, muitos desses genes permanecem na população como alelos recessivos, que só se manifestam quando presentes em dose dupla. Dessa forma, heterozigotos podem carregar o gene letal sem apresentar sintomas, permitindo sua continuidade ao longo das gerações. Apesar dos benefícios, essa área levanta debates éticos profundos. Quando um diagnóstico pré-natal aponta uma condição letal, os pais enfrentam decisões difíceis relacionadas à continuidade da gestação e aos cuidados necessários. Outro ponto polêmico é o uso de tecnologias como a CRISPR para editar genes em embriões. Embora possa representar uma cura definitiva, também traz riscos, questões morais e dilemas sobre até onde a humanidade deve interferir na genética. Em resumo, o estudo dos genes letais contribui para a saúde, para a compreensão da evolução e para o desenvolvimento científico. Porém, junto aos avanços surgem responsabilidades e reflexões éticas que toda a sociedade precisa considerar.